Fim de papo e o CSKA encerra as negociações para tentar contratar Lohan do Flamengo. Excelente notícia para o torcedor flamenguista. Pedro acelera sua recuperação e pode voltar a jogar antes do tempo previsto. E a logística para a final da Supercopa do Brasil é definida e o Flamengo chega aqui no Pará sexta-feira. E no vídeo agora eu quero comentar esses assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal, clicar aqui embaixo, ó, inscrever-se, acionar o sino de notificação e aproveitar para deixar aquele like. Bom, começar falando aí do Lohan, que a novela terminou e não terminou bem para nenhum dos lados, e eu vou falar agora por quê. Primeiro, o Flamengo já deixou claro, né, que não vai contar com o Lohan para a temporada com o time principal. Inclusive as informações que foram divulgadas anteriormente é que ele mesclaria entre jogar em algum momento no time principal e em outros momentos no time do Sub-20. E aí, segundo a informação agora do jornal O Globo, o CSKA da Rússia não aumentou a proposta final deles de 8 milhões de euros para contratar o Lohan do Flamengo. E aí a negociação pelo jovem de 18 anos foi encerrada. E agora o Lohan ele vive um dilema, porque o Filipe Luís não conta com ele no time principal, e aí ele teria que ficar jogando ali no Sub-20 na sua maioria das vezes, o que não agrada o staff do jogador e nem ele. E eu entendo, o cara que estava numa ascensão no Flamengo, tido como joia, multa de 100 milhões de euros realmente para blindar ele de qualquer proposta lá de fora, de repente entrou num declínio técnico e agora ter que amargar o Sub-20, tendo potencial para jogar no principal, no profissional, realmente é muito ruim pro Lohan. E aí entra aquela coisa, o Flamengo deveria ter aceitado esses 8 milhões. 8 milhões é melhor do que nada. Mas beleza, se o Flamengo entende que o Lohan nesse momento, que não está jogando no principal, não tem pretensão, pelo menos por parte do treinador, de participar do time profissional principal, como é que o Flamengo pretende lucrar com ele nesse momento? Se o CSKA não pagou os 10 milhões que o Flamengo queria, né, se eu não me engano nesse valor que o Flamengo queria, como que ele quer que outro time pague? Se o jogador nesse momento nem valorizado vai ser. A multa dele está lá de 100 milhões. Mas se ele não jogar, se ele não ficar visto, não colocar ele ali para aparecer, como que o Flamengo vai conseguir vender o Lohan? Nenhum time vai dar mais, cara. Eu acho muito difícil, improvável. Não vou falar impossível, que essa é uma palavra que a gente não deve usar no futebol, né? Mas eu acho improvável que algum time pague mais de 8 milhões de euros pelo Lohan se ele não ficar jogando no profissional. Se ele não estiver jogando entre os principais jogadores. Né? Ele não é mais um garoto, uma revelação, tipo Vinícius Júnior surgindo com 16 anos, o Paquetá surgindo com 17 anos, o Endrick surgindo com 16 anos. Essa fase já passou. Ele ainda é um jogador em potencial, que pode ter uma crescente, alavancar sua carreira em nível técnico, enfim. Mas nesse momento não. Nesse momento não tem como você valorizar um jogador desse. Se ele não joga, se ele não aparece, se ele não está ali entre o time principal. Vai ser muito difícil o Flamengo conseguir um valor maior. Enfim, o Lohan tem essa multa aí de 100 milhões de euros, que realmente é muita coisa. Nenhum time vai pagar nem 30% dessa multa, tá? Mas vamos aguardar, porque ele não faz parte do plano do Filipe Luís. O Flamengo vai colocar ele ali no Sub-20. E vamos ver, porque eu entendo o lado do jogador e eu entendo, obviamente, o lado do time. O time não conta com o jogador, mas quer lucrar com ele, porque já teve gastos com salário, com todo o preparo do jogador para ele se tornar o que ele é no momento. E ele quer lucrar, quer vender o Lohan por uma quantia que ele acha que o Lohan vale. Vamos aguardar, porque essa informação foi agora à noite, né, do jornal O Globo. E amanhã, outro dia, talvez o Filipe Luís reintegre ele, pensando nessa valorização ou não. Vai caber realmente ao Filipe Luís e à diretoria decidir. Mas eu quero ouvir a sua opinião. O Flamengo errou em não vender o Lohan por 8 milhões de euros ou ele acertou? O Lohan vale muito mais do que isso. Comenta bem aí. Mudar de assunto, trazer uma notícia muito boa para o flamenguista, cara. O Pedro, ele evoluiu na recuperação dessa lesão desgraçada que infelizmente aconteceu com ele no joelho dele, não é verdade? E aí ele voltou a realizar atividades em campo no Ninho do Urubu hoje. Inclusive tá passando um vídeo aí na sua tela que ele postou nas suas redes sociais. Cara, eu fiquei muito alegre, muito contente de ver esse vídeo, que ele está trabalhando bem mais intensamente do que ele estava fazendo no final do ano passado, né? Correndo ali, fazendo um pouco mais de trabalho físico, e isso é muito bom. Pedro faz muita falta para o Flamengo, mas muita falta para o Flamengo, faz falta para a seleção brasileira também, que não tem
um centroavante com nem 50% do calibre do Pedro, da sua habilidade, enfim. E o primeiro período de recuperação que tinha sido dado para ele seria em junho desse ano. Mas com a evolução da recuperação dele, ele deu uma acelerada nisso. E agora, segundo as informações aí do R7 Esportes, a comissão técnica do Flamengo acredita que o Pedro ele consiga estar à disposição do Filipe Luís até março ou abril desse ano, ou seja, aí 2 meses antes do esperado, 2 ou 3 meses antes do esperado. E a ideia é que ele esteja 100%, tá? 100% para jogar o Super Mundial, que vai estar ali, começar entre 15 de junho e vai ficar até 13 de julho, um mês mais ou menos de Super Mundial. Tomara que o Flamengo consiga ir ao máximo possível. Ah, mas está desacreditando que ele pode ser campeão? Não, estou usando a racionalidade. É muito difícil ganhar esse torneio, né? Por conta de tudo que a gente sabe como é futebol sul-americano e como é o futebol europeu. Enfim, fiquei muito feliz que o Pedro voltou a treinar em campo com chuteira, um pouco mais forte do que o normal que a gente estava acostumado a ver. Torço muito para que esse período divulgado pelo R7 Sport seja real e o Flamengo consiga repatriar o Pedro aí no máximo, em abril. Bom, para encerrar o vídeo, vamos falar da logística do Flamengo para a final da Supercopa do Brasil, que vai ser aqui no Pará, lá em Belém, beleza? O Flamengo divulgou a agenda da semana para a Supercopa do Rei. A equipe faz um clássico contra o Botafogo no domingo, dia 2, no Mangueirão. E aí, de acordo com a agenda divulgada no site oficial do Flamengo, ele vai fazer um último treino sexta-feira, de tarde, 4 horas da tarde. E aí ele tem um voo para chegar mais ou menos 7 e 8 horas da noite aqui no Pará, lá em Belém, beleza? E aí ele vai treinar lá no estádio do Remo, no Bainão, por volta de 9h30 da manhã já no sábado. O treino, obviamente, vai ser com portões fechados para a torcida e talvez alguém da imprensa esteja acompanhando ali. E a equipe comandada pelo Filipe Luís deixa Belém rumo ao Rio de Janeiro no próximo voo, que decola 9 horas de Belém, ou seja, não vai ter muito tempo para festejar, né? O jogo vai acontecer às 4 horas da tarde e aí deve terminar mais ou menos perto de 6 horas, né? Geralmente é 1h30 de partida, porém tem um intervalo, tem os acréscimos, pode ter pênaltis. Então o Flamengo vai ter o tempo ali de comemorar, porque eu acredito demais nesse título. O Flamengo é favorito para ganhar a Supercopa do Brasil e quem discordar disso é clubista. Bom, pessoal, o vídeo hoje foi esse. Eu agradeço demais você que clicou e ficou até o final. Te convido de novo, se você não é inscrito, clique aqui embaixo em inscrever-se, aciona o sininho de notificação e já deixa também o seu like. Valeu, nação. Até a próxima.